Olá pessoal, meu nome é Bruno Alvarenga Ribeiro, eu sou psicólogo e professor universitário. Nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês a respeito do tema prevenção do uso abusivo de substâncias entorpecentes de caráter ilícito. Eu acho que a gente pode começar definindo o que são substâncias entorpecentes. Aquilo que normalmente nós costumamos chamar de drogas. Substâncias entorpecentes são qualquer substâncias que a gente faz a ingestão e que acabam provocando uma alteração no funcionamento da nossa consciência. Aliás, se nós olharmos para o nome, ele é autoesclarecedor, né? Porque entorpecer é o mesmo que anestesiar. E isso nos coloca diante de uma questão, de uma pergunta que a gente precisa fazer para dar conta da complexidade desse tema. Se entorpecer é o mesmo que anestesiar, por que então as pessoas fazem uso de substâncias entorpecentes, de drogas, ou seja, de substâncias que são capazes de produzirem alterações no funcionamento da nossa consciência? Se nós entendermos, então, o entorpecimento como um processo de anestesiamento da nossa consciência, ou seja, como um processo capaz de minimizar a nossa dor ou de induzir estados emocionais que levem a realizações emocionais que produzam prazer, que produzam euforia e que nos façam desligar, ainda que temporariamente, da realidade, a gente começa a entender os motivos que fazem com que as pessoas geralmente façam o uso de substâncias entorpecentes, façam o uso de drogas. Então é bom que a gente coloque essa pergunta para a gente dar conta do tema sobre o uso abusivo ou a prevenção ao uso abusivo de substâncias entorpecentes de caráter ilícito, ou seja, de caráter ilegal. As pessoas fazem uso de substâncias entorpecentes de outro modo, de modo mais simples, para facilitar o nosso entendimento. Geralmente as pessoas fazem o uso de drogas para entorpecer a consciência. Ou seja, elas estão em busca de algum tipo de alteração emocional que possa suplantar algum outro tipo de emoção que acaba gerando algum tipo de desconforto, algum tipo de mal-estar, algum tipo de sofrimento. Então, alguém que faz o uso de uma substância entorpecente, alguém que faz uso de droga, está em busca de alguma coisa. Nós estamos em busca de sensações. Somos seres sensíveis. Estamos sendo bombardeados por sensações ao tempo todo. A grande questão é que o uso de drogas amplia bastante o nosso campo sensorial, aguçando as nossas sensações. E isso potencializa algumas dessas sensações, culminando um sentimento de prazer, ou culminando, resultando, por assim dizer, num anestesiamento daqueles estados emocionais que acabam provocando sofrimento, mal-estar ou algum tipo de desconforto. Se a gente for olhar para a história humana, para a história da humanidade, para a história da evolução humana, desde os tempos remotos, né, desde os tempos do Paleolítico, na transição para o Neolítico, há registros de que o ser humano, o humano já fazia uso de substâncias entorpecentes em ocasiões muito específicas, ocasiões ritualísticas, em determinados tipos de situações, antes de se preparar para alguma caça ou para comemorar
o abatimento de uma caça, de um grande animal, faziam-se rituais específicos para simbolizar essas experiências que eram importantes. Há registros, portanto, bastante longínquos, que demonstram que essa relação do homem com essas substâncias, elas vêm de tempos remotos. No entanto, na sociedade que nós vivemos, o uso se tornou de tal forma frequente porque as drogas elas acabaram entrando no circuito de produção e circulação de mercadorias e acabam sendo tratadas as drogas ilícitas, sendo tratadas como uma mercadoria qualquer, que nós acabamos naturalizando os efeitos nocivos que elas podem provocar no nosso organismo. E esse desconhecimento ou a banalização quanto aos efeitos que essas substâncias, os efeitos nocivos que essas substâncias podem produzir no nosso organismo, acabam criando uma relação com o uso em que o uso acaba perdendo os seus aspectos recreativos e acaba se transformando num uso abusivo. Na verdade, a gente precisa ter muito claro para nós que o uso, ainda que recreativo, ele não está isento das consequências nocivas que o contato com as substâncias entorpecentes pode gerar. Desde a dependência química, em função das alterações fisiológicas que essas substâncias provocam no sistema nervoso central, até a dependência afetiva, que é aquela dependência que se estabelece a partir do momento em que o sujeito não consegue atingir determinados estados de realização e gratificação emocional sem o uso de uma determinada substância entorpecente. Então, para além da dependência química, existe sempre o risco da dependência afetiva, que é tão ou mais grave do que o risco da dependência química em si mesmo, porque a dependência afetiva acaba criando algumas carências, alguns tipos de carências que fazem com que nós nos tornemos reféns do uso dessas substâncias. Já que nós já entendemos aí, ainda que de maneira superficial, os motivos que levam as pessoas ao uso, sobretudo ao uso abusivo, e já ficou claro também para nós que o uso recreativo, ele também tem consequências nocivas, pode produzir consequências nocivas como a dependência química e também a dependência afetiva, é bom a gente entrar um pouco no terreno da prevenção. Se a gente já entendeu que as pessoas fazem o uso para o entorpecimento da consciência, para o anestesiamento da consciência, daí o nome substâncias entorpecentes, a gente precisa procurar, como forma de prevenção, desenvolver qualidade de vida, desenvolver hábitos saudáveis que sejam capazes de ampliar as nossas fontes de realização emocional. Porque quando essas fontes são muito restritas, é muito fácil que nós nos tornemos reféns do uso dessas substâncias que provocam desde euforia, alegria, realização emocional, até estados emocionais de sentir-se realizado, gratificado, mas com consequências de longo prazo muito nocivas. Desenvolver hábitos que produzam qualidade de vida é o mesmo que desenvolver hábitos que ampliem as nossas fontes de realização emocional. Isso passa por estabelecer relações mais saudáveis com as pessoas com quem nós temos proximidade, com as pessoas com quem nós convivemos no nosso cotidiano. Isso passa por estabelecer uma relação de maior qualidade, não somente com as pessoas
que estão próximas de nós, mas também com as experiências que nós vivemos no nosso cotidiano, na nossa relação com o trabalho, na nossa relação com as atividades que requerem de nós comprometimento e responsabilidade. É a partir do momento em que nós adquirimos essa condição de ressignificar essas nossas relações e de ver prazer nas pequenas coisas, é que nós vamos ampliando as nossas fontes de realização emocional, ampliando também a nossa capacidade de produzir uma vida com mais qualidade. Ou seja, assim é possível ter mais qualidade de vida. E à medida em que nós conseguimos ter mais qualidade de vida, nós diminuímos a chance de que sejam criados gatilhos, situações ou circunstâncias que tornem possível a relação ou a criação de uma relação de dependência química e afetiva gerada pelo uso de uma substância entorpecente. A chance disso acontecer ela é muito menor. A gente fica menos sujeito à influência social dos amigos, que geralmente é algo que acontece e que se transforma numa ocasião propícia para o contato com substâncias entorpecentes e que acabam produzindo todas as consequências nocivas já citadas. Ter qualidade de vida é fundamental, cuidar da nossa saúde é fundamental, sobretudo da nossa saúde mental. E a gente cuida da nossa saúde mental cuidando bem das nossas emoções, cuidando bem dos nossos relacionamentos. Fazendo isso, nós ampliamos nossas fontes de gratificação emocional, ampliamos as nossas possibilidades de prazer, melhoramos a nossa qualidade de vida e diminuímos significativamente as situações que poderiam agir como gatilhos para que se crie uma dependência química e afetiva a partir do uso de substâncias entorpecentes. Espero que tenha ajudado vocês a pensarem um pouco sobre esse assunto, que é importante, me coloco à disposição se for necessário que se façam novos esclarecimentos sobre esse tema tão importante. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Um grande abraço.